Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Antes de eu estar falando da palavra de Deus nessa noite para os jovens, eu queria cantar um louvor nessa noite. Amém? E eu convidar a igreja, vamos louvar todo mundo junto ao Senhor, amém? Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor Ele tem poder para acalmar a tempestade, amém? Mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagre acontece? Jesus, esse nome em toda língua confessará. Jesus, o céu se terra se pode para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho
onda de um novo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um novo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada somente ao nosso Senhor, amém? Só para lembrar aqui, né, que eu não sou o que o irmão Daniel falou, tá? Estou longe de chegar lá ainda. Só se eu fizer um milagre mesmo. Mas o Senhor, Ele usa cada uma de uma forma diferente, amém? Eu creio que o Senhor vai falar comigo e com todos que estão aqui, amém? Convenha se pôr de pé, vocês jovens, vocês que estão aqui conosco, nesse culto abençoado. Não importa o tanto de pessoas que tem, mas o que é importante, meus amados, que Jesus está aqui conosco. Porque hoje as pessoas querem ver multidão, mas muitas vezes multidão não quer dizer que a presença do Espírito Santo está. Porque muitas vezes o Espírito Santo desce até com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Não importa o tanto de pessoa que tem, mas o que importa é que o Senhor está aqui conosco nessa noite, amém? E eu creio que o Senhor vai falar com cada um de vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 6, verso 8. Lá em Atos, capítulo 6, verso 8. É uma passagem que muitos conhecem, mas é um jovem que a geração pode observar como era a vida desse jovem. Amém? Vamos ler a partir do verso 8. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos límpidos, dos silineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Amém? Pode se sentar. O tema do culto do jovem é: jovem que não deve ter medo de ser diferente. Amém? Vamos repetir para ficar bem bonito, amém? O jovem está muito baixo. O jovem que não deve ter medo de ser diferente. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vamos ver, ele aparece aqui no livro de Atos, capítulo 6, né? Ele não era um apóstolo, nem era pastor famoso, ele era um jovem comum, né? Mas a Bíblia diz que ele era cheio de fé e sabedoria do Espírito Santo. Se nós for ler lá em 6, verso 5, lá está falando: e este parecia contentor a toda a multidão, e ele gera Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito.
Então ele foi um escolhido para fazer. Ele foi escolhido para servir, mas Deus usou para muitos mais. Ele fazia milagre e quando falava, ninguém conseguia resistir à sabedoria que vinha de Deus. Se nós for ver lá em capítulo 6, verso 10, está falando também sobre da sabedoria dele. Infelizmente, por falar a verdade, não dobra ao mundo. Ele foi acusado falsamente e se tornou o primeiro mártir da igreja e o primeiro a dar vida por amor a Jesus. Se nós for ver, se for ler este texto, o Estevão foi um jovem que foi escolhido, né? E nós vamos ver aqui que ali levantaram falsos contra ele, né? Porque as pessoas viam ele e não existia assim tanta sabedoria que esse jovem tinha na vida dele. Então, talvez você diz, você sabe que às vezes é difícil ser diferente, não é? E a gente que se encaixa como os outros, fazer o que todo mundo faz. Mas a Bíblia diz que como cristão, nós somos chamados a ser diferente e ser luz. E o mundo escuro. E a ser sal a um mundo que precisa de sabor. Então, Estevão era um homem diferente. Ele era um jovem que não tinha medo de ser diferente. Ele era cheio do Espírito Santo. E ali o povo não importava com o que os outros pensavam. Ele pegava o evangelho com ousadia, coragem, mesmo quando isso não significava enfrentar a oposição. Amém? Então aqui nessa noite eu quero trazer 10 lições para os jovens e aqueles que estão aqui nessa noite. Amém? Que é 10 lições que jovem que não teve medo de ser diferente, mas vai estar baseado na vida do Estevão. Então que você possa prestar atenção. O primeiro ponto que eu botei aqui é: a diferença começa quando você é escolhido por Deus. Quando nós somos escolhidos por Deus, nós precisamos ser diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a minha vida e sobre na vida de vocês. Mas para isso nós precisamos buscar. Precisamos ter uma vida em santidade. Então Estevão era um jovem, mas tinha uma vida que agradava a Deus. Por isso foi escolhido para servir. Então, jovem, seja diferente. Não espere ficar velho para ser usado, porque Deus te chamou, foi para agora. Lá em Atos 6:3 fala: escolhi por irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituamos sob esse importante negócio. Então nós vamos ver aqui que o Estevão ele foi escolhido para servir. Então, quando Deus quer usar, ele vai começar, muitas vezes, quando alguém tem chamado, um jovem que tem um chamado por Deus, muitas vezes, muito jovem não quer ser usado por Deus. E Estevão, ele foi diferente. Ele era um jovem, mas ele decidiu de servir um Deus. E ali, ele servia ali com amor, né? Ele tinha o brilho do Espírito Santo, ele tinha uma sabedoria. Então, jovem, Deus te chamou para servir. Ele não chamou para você viver no mundo, porque lá no mundo não tem nada para te oferecer. Então, não espere para servir a esse Deus tão poderoso, porque só Ele pode fazer muitas coisas sobre a sua vida. O segundo ponto que eu coloquei: seja cheio do Espírito e não só de modinha. Todo mundo na igreja levanta as mãos,
Mas Estevão era diferente, porque estava cheio de Deus por dentro. Então, não seja um jovem de aparência. Enche-se do Espírito Santo 24 horas por dia. Lá em Atos 6, verso 5. E este parece contentou a toda a multidão. Ele gera. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, jovens, porque vocês jovens, não sejam um jovem de aparência, só quando está dentro da casa do Senhor. Seja um jovem de Deus, cheio do Espírito Santo, não só aqui dentro, mas sim lá fora. Porque não adianta você aqui levantar as mãos, não adianta você louvar, não adianta você cantar bonito, se você não tem o Espírito Santo. E jovem precisa ter o Espírito Santo. Não viva de aparência. Ou você é, ou você não é. Porque o Estevão, ele não tinha aparência. Ele não vivia de aparência. Ele vivia verdadeiro amor por Cristo. E ele era cheio do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não quer mais ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma geração que não quer ter uma vida santidade perante ao Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que, infelizmente, não liga mais para as coisas de Deus. Infelizmente, prefere das coisas do mundo do que as coisas de Deus. E você, jovem que está aqui nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Não importa se alguém falar mal de você, não importa se alguém vai dizer, aquela jovenzinha, ela é serva de Deus. Não, seja diferente no meio da geração, aqueles que ainda não conhecem Jesus. E aqui o terceiro ponto, a sua cara mostra que você é por dentro. A Bíblia diz que o rosto de Estevão parecia de um anjo. Hoje todo mundo quer mudar a aparência, mas a verdadeira beleza é quando você, jovem, vive em santidade e o Espírito Santo vem no seu olhar. Isso é ser diferente. Porque tem pessoas que, para poder ficar, tem muitos jovens hoje que está muito cheio de vaidade, né? E achando que Deus, ele muitas vezes acha que Deus, ele agrada sobre isso. E muitas vezes o Senhor não. Muitas vezes o Senhor, ele não agrada sobre isso. Porque você tem que ser cheio, mas é do Espírito Santo e não de modinha. Nós precisamos ser um jovem cheio do Espírito Santo, porque a sua beleza não está fora, está dentro de você. Jovem, tá certo que jovem tem que andar bonita, tem que se cuidar, mas não com exagero. Porque tem muitos jovens, para poder ficar bonito, enche a cara de maquiagem, enche de lápis, fica parecendo aquelas palhaças, né? E muitas vezes o Espírito Santo chega nem perto. Às vezes você sai lá fora, muitas vezes as pessoas nem te conhecem. Se você é uma serva de Deus, se você é uma jovem de Espírito Santo, como é que vai? Como é que as pessoas vão te olhar se você está cheio de coisa por fora? E nós precisamos ser diferente. Porque a palavra do Senhor manda assim nós se cuidar. E nós temos que se cuidar sim. Mas nós temos que saber se cuidar. Tem jovem, lá muitas vezes jovem se arruma para ver se arranja um paquerezinho, né? Porque esse paquerezinho vai ser, que um jovem bonito, né? Mas eu quero dizer algo aqui para vocês. Quando Deus quer mandar alguém para a sua vida, não importa do jeito que você está.
Deus, Ele manda uma pessoa da forma que você é. Porque não adianta você encher a sua cara de coisa, de maquiagem, de fantasia, quando Ele vê você sem maquiagem, aí. Então, vocês jovens, tem que ser uma pessoa diferente. Seja um jovem cheio do Espírito Santo. Que não seja que não venha ser uma aparência. E a verdadeira beleza é quando você tem, quando o jovem tem uma santidade. Porque o Estevão, ele tinha as pessoas, quando a pessoa olhava para ele, as pessoas viam ali o Espírito Santo na vida daquele jovem. A palavra do Senhor não fala a data, o anos que ele tinha, mas ele era jovem. E ali ele foi escolhido. E ali ele teve sabedoria para poder ministrar a palavra de Deus, para poder ali falar do amor de Deus. Então aqui nós vamos ver que lá em Atos 6:15 fala: então todos que estavam assentados no conselho fecharam os olhos nele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Hoje é muito difícil a gente olhar para um jovem e a gente ver o Espírito Santo. É muito difícil. Sinto muito eu dizer isso, mas é muito difícil. Mas sabe por quê? Porque os jovens hoje não querem mais buscar. O jovem hoje não tem mais tempo para buscar a Deus, mas tem tempo para tudo, para celular, tem tempo para brincar, tem tempo para tudo, mas para buscar a presença de Deus, infelizmente, a geração hoje não quer mais buscar. Mas na hora de cantar, canta bonito, canta todo mundo lindo, mas eu quero ver a sua vida tendo santidade com o Senhor, tendo uma vida de oração. Porque não adianta nós só cantar, não adianta nós só vir aqui cantar, louvar bonito, se você não tiver uma vida em santidade perante ao Senhor. 4 ponto. Diferente em que tem a sabedoria que vem do alto. Enquanto muitos viviam na ignorância, Estevão falava com uma sabedoria que ninguém conseguia resistir. Então, seja diferente, estude a palavra e deixe Deus te dar entendimento. Lá em Atos capítulo 6, verso 10. E não podia resistir à sabedoria do Espírito com que falava. Então, jovem, tira um tempo e estude a palavra de Deus. Porque Deus não vai te usar se você não ler a palavra dele, se você não tiver uma vida de oração. Não tem como Deus te usar. Deus só usa uma pessoa, jovem, adulto, quando tem uma vida ali que estuda a palavra do Senhor e uma vida de oração. Que eu esteve, a palavra do Senhor fala. Ele vivia. E quando muitos viviam ali na ignorância, o Estevão falava com uma sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago fala, aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus. Mas infelizmente hoje o jovem pede tudo, menos a sabedoria do Senhor. E nós precisamos pedir a sabedoria dos altos do céu. Não é a sabedoria do homem, mas sim do céu. Eu sei que Deus deixou também o homem para nos ensinar. Mas enquanto nós não estiver aqui dentro da casa do Senhor, quando nós estiver dentro da nossa casa, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor possa me dar sabedoria dos altos do céu, que eu possa entender o que a palavra do Senhor está falando, para que eu possa falar também para aquelas outras pessoas. Será que lá dentro da sua sala de aula, será que aqueles jovens que estudam junto com você, será que eles sabem que você serve um Deus?
Será que lá dentro da sala de aula você já falou o que Deus fez na sua vida? Será que você já falou do amor de Deus para aquela vida que é onde que o inimigo está ali destruindo a vida deles? Porque dentro da sala de aula nós não sabemos o que aqueles jovens estão passando. Tem jovens que estão ali que só Deus sabe como está. E muitas vezes você tem uma oportunidade de falar o amor de Deus, que Deus salva, que Deus liberta. Mas infelizmente hoje tem muitos jovens, que aqueles outros jovens que não conhecem, nem sabem que você serve um Deus. Porque você não tem um bom exemplo dentro da sala de aula. E nós precisamos ser um exemplo. O quinto ponto, coragem de falar mesmo quando todo mundo se cala. No meio da multidão, só teve coragem de abrir a boca e contar a verdade. Hoje, na escola ou lá no seu serviço, seja diferente. Fale de Jesus sem vergonha. É isso que eu acabei de falar. Lá em capítulo 7, verso 2, nós vamos ver essa referência aqui. E ele disse: varões, irmãos, pais, ouve, ó Deus da glória. Apareceu Abraão, nosso pai, estado na Mesopotâmia, antes de habitar em Haran. Então ele não teve vergonha de falar ali de amor de Deus. É como eu acabei de dizer. Será que você está falando do amor de Deus para que as pessoas que você conhece, para que as pessoas que talvez estão vivendo uma vida que, se Deus não tiver misericórdia, o próprio inimigo pode levar ele à morte, pode levar até mesmo para a prisão? Será que você já falou que esse Deus que te levantou, que esse Deus que ele te arrancou lá da boca do fumo, que te arrancou lá do onde que você estava, do pecado, você já falou para esses outros jovens o que Deus fez na sua vida? Será que alguma vez você já chamou algum deles para vir visitar a sua igreja? Será que você já fez isso? Vamos lá na nossa igreja. Infelizmente hoje o jovem é mais fácil chamar para outras coisas, menos para a casa de Deus. Então, ser diferente. Não vá na onda de outros jovens. Tem muitos jovens hoje que estão saindo da presença de Deus por causa de amizade. Muitos. Meu irmão, tem amizade, jovem, que ele vem para te aproximar mais da presença de Deus. Mas tem amizade que eles vêm para poder te arrancar de dentro da casa de Deus. Até isso, nós precisamos ter mais entendimento com quem você anda e com quem você está vivendo. Seja amigo daqueles que te aproximam mais de Deus. Não seja amigo daqueles que querem te levar para o caminho errado. E o 6 ponto: não se deforma com a pressão do mundo. Eles ficarão furiosos, eles ragiram os dentes, tentaram intimidar ele, mas ele não temeu. Então seja forte, jovem. Muitos vão zoar de você por ser cristão, mas quem está com Deus, Deus garante a vitória. Nós vamos ver aqui lá em capítulo 7, verso 54. E ouvindo ele isto, influenciar-se em seu coração e ragiu os dentes contra ele. Então o Estevão tinha tanto sabedoria, tinha tanto Espírito Santo, meus irmãos, que aquelas outras pessoas que estavam ali,
ele ficava ali influenciando seu coração, ele começava a regiar os dentes contra a vida do Estevão. Vai chegar pessoas no seu caminho que vão te zoar, que vão começar a zombar de você. Vai dizer, esse jovem agora, depois que aceitou Jesus, só quer ser o que não é. E agora, depois que aceitou Jesus, só quer saber de estar dentro da casa de Deus. Vai aparecer pessoas, vai aparecer pessoas para poder tirar você de dentro da casa de Deus. Principalmente o jovem, porque hoje nós vemos que o próprio inimigo, cada dia ele está tirando muitos jovens da casa de Deus, para poder fazer o desejo do seu coração, para fazer a vontade da sua carne. E hoje nós vemos, infelizmente, dentro na casa do Senhor, poucos jovens. Mas sabe por quê? Porque o inimigo, quando ele vem, ele nunca vem com a bandeja vazia. Ele vai vir com a bandeja cheia para te oferecer. E se você não tiver entendimento, se você não tiver sabedoria, você vai pegar esta bandeja e você vai pensar que foi de Deus e muitas vezes não é. E nós precisamos ter essa sabedoria para quando vier as pessoas querem zombar de você, dizer, esse jovem agora está tão diferente. E até mesmo o próprio inimigo, ele vai usar pessoas para apontar o seu erro do seu passado, para te machucar, para poder você se lembrar tudo que você fez no seu passado. Mas se você estiver firme na presença do Senhor, eles podem até passar tudo aquilo que você fez no seu passado, mas você não vai ligar. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, que vocês possam cada dia mais se aproximar mais daquelas pessoas que te aproximam de Deus. E o ponto 7, os seus olhos estavam no céu. Os seus olhos estão no céu ou no mundo? O Estevão olhou para cima e viu a glória de Deus. Ele não vivia pensando só em festa ou estátua. Estamos jovens, ser diferente, viva para o eterno. Lá em capítulo 7, verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fechados os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus, que estava à direita de Deus. Então, meus jovens, ore para cima, não ore para baixo. Muitos estão vivendo, querendo viver da forma que o mundo está. E nós, quando nós aceitamos Jesus, principalmente os jovens, nós precisamos viver aquilo que vem dos altos do céu. Porque aqui nessa terra não tem nada para te oferecer. Aqui na terra não tem nada para te oferecer. Mas os altos do céu, quando você olha para o céu e você vê o Espírito Santo, porque só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode, mas o Senhor pode. E o ponto 8, confie em Deus até o último suspiro. Ele não reclamou e não perguntou, por que comigo? Ele simplesmente entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Então, seja diferente na prova e confia. Lá em Atos 7, 59. Capítulo 7, 59. E pedejaram Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então nós vemos aqui que ele não reclamou, né? Porque ele tinha tudo para reclamar, dizer: Senhor, por que eu? Por que eles estão jogando pedra em mim, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Muitos, né, levantaram falso contra mim. E agora estão jogando pedra contra mim. Hoje nós vemos muitos jovens que qualquer lutinha, porque jovem também passa por luta, né? Ele também vai passar por algumas aflições. Mas, quando vier alguma aflição sobre a sua vida, confia no Senhor. Porque vai chegar um tempo que essa prova vai passar. Muitas vezes, até mesmo dentro da sua casa, talvez tem alguém na sua casa, talvez não seja evangélico. Às vezes o próprio inimigo ele vai usar a pessoa dentro da sua casa para levantar contra você. E você vai dizer assim: Senhor, por que comigo? Depois que eu aceitei Jesus, quando eu era do mundo, dava tudo certo. E agora, depois que eu comecei a te servir, depois que eu te aceitei a Jesus, as coisas estão dando tudo errado. Você vai fazer essa pergunta para Deus. Não tem essa pessoa que não faz, né? E diz: por que comigo? O Estevão, ele não perguntou por que aquele povo estava fazendo isso com ele. Por que estava, né, jogando pedra, planejando pedra contra a vida dele. Então, ele não olhou para a aflição e nem pela prova que ele passou. Ele olhou somente para o salto do céu, porque ele sabia que o Espírito Santo estava ali com ele, mesmo ele sofrendo ali com aquelas pedras, machucado. Ele morreu ali, mas morreu com o Espírito Santo. Então eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Mas não deixe essa aflição tirar você da presença de Deus. Não deixe essa aflição tirar você aonde que o Senhor te chamou. Eu sei que muitas vezes não é fácil, principalmente quando a gente é jovem. Vai vir muita perseguição para a sua vida. Vai vir muito amiguinho para te chamar, para ir para os cantos. Vai vir muitos. Mas o que você tem para dizer é: não, eu não vou. Aonde que o Senhor me tirou, eu não vou mais. Você tem que dizer isso. Porque se você for com eles, é isso que o inimigo quer. Talvez, porque nem todo convite não vem da parte de Deus. Tem convite que vem mandado pelo Satanás. E você precisa ter essa visão. Quando é de Deus e quando não é de Deus. Muito cuidado, jovem. Vigia com as suas amizades. Vigia com quem você anda, com quem você compartilha a sua vida. Porque tem uns que vão ter um conselho bom para te dar, mas tem outros que não tem. E o ponto 9. Perdoar é o sinal mais forte de que é diferente. Na hora da dor, todo mundo esperava vingança, mas ele orou pelos inimigos. E o mundo ensina a revidar, mas você seja diferente. Perdoe como Jesus perdoou. Lá em Atos 7, capítulo 7, verso 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado, esse pecador. E tendo dito isto, adormeceu. Hoje nós vemos perdoar o nosso inimigo é muito difícil. Principalmente jovem, né? Hoje nós estamos vivendo uma geração que
Nós estamos vendo muitas sim as coisas acontecer no meio de jovens. Muitas coisas. Mas, e muitas vezes, quando um amigo faz algo com alguns, né? A primeira coisa que vem no pensamento de jovem é fazer o quê? Matar, muitas vezes, né? Tirar a vida de outros jovens. E o Estevão, ele fez diferente. Aqueles que jogaram pedra a ele, aqui no verso 60, a tradução diz: e ele joelhou e clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecador. E tem dito isto, ele adormeceu. Então, antes dele adormecer, antes dele morrer, ele perdoou todos aqueles que perseguiu ele. Nós que somos cristãos, principalmente os jovens, quando alguém vier fazer mal contra a sua vida, não faça nada. Apenas coloque o joelho no chão e vai clamar ao Senhor. Se for possível pedir perdão para aquelas pessoas que te fez mal, perdoa. Porque o Senhor, Ele perdoa a nós. Por que nós não possamos perdoar também aqueles que fazem mal a nós? Nós vemos aqui que esse jovem ele tinha tudo para não perdoar, né? Aquelas pessoas que perseguiam, que levantaram contra ele. Mas não, ele foi um jovem diferente, né? Quando ele morreu, ele pediu para o Senhor que não impute esse pecado, esse pecador. Já está disponível o Gás do Povo. Então nós precisamos ter um coração bom. Eu sei que é difícil quando alguém faz algo com você, com nós. Eu sei que é fácil, né, você pedir perdão. Não é para qualquer pessoa. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos perdoar. Porque é difícil, né? É difícil nós pedir perdão para aquelas pessoas que fez algo de errado conosco. Até hoje talvez fala mal de você. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor manda nós perdoar o nosso inimigo. E foi assim que o Estevão fez, aquele jovem. Ele perdoou aquelas pessoas. Então, se alguém fez algo contra a sua vida, contra você, peça perdão. Se você não tem essa força, peça ao Senhor, Senhor, que o Senhor possa me dar força para que eu possa perdoar aquela vida, aquela pessoa que me fez tanto mal, que o Senhor Ele vai te dar força. O Senhor Ele vai te fortalecer, o Senhor Ele vai botar aquela coragem dentro de você para que você possa perdoar estas vidas. Mas nunca queira se vingar com as suas mãos, porque é isso que o inimigo quer. Quando nós aceitamos Jesus, a vontade dele, a vontade do inimigo é que você venha sujar a sua mão, que você venha sentir culpado para aquele erro que você cometeu. E é isso que ele quer. Principalmente jovem. Nós vemos que hoje a geração inimiga, cada dia ele está puxando o jovem para ele, cada dia mais, cada dia. E se você não tiver uma vida de oração, uma vida de santidade com o Senhor, ele acaba te levando. E ele vai te levando, ele te leva para o mundo, não é rápido, ele vai te levando de pouquinho, você vai esfriando a sua fé, e quando você perceber, você está no mundo novamente. Sabe por quê? Porque você não vigiou. Então, você tem que ter uma vida vigilância. Vigie o máximo que você puder. E o 10, deixe um legado que muda a vida. A morte de Estevão tocou o coração de muita gente, inclusive de Saulo, que depois se tornou Paulo. A sua vida não é em vão. Seja diferente, jovem. Viva com excelência
e deixe a sua marca. Nós vamos ver aqui em capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu da morte dele. Então seja diferente. Seja como Estevão, seja um jovem cheio do Espírito Santo, mas não de aparência, mas sim da presença de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. A gente vê a geração de hoje vivendo uma velocidade que nunca existiu. Tem celular, tem internet, tem redes sociais, e tem tanta informação, tantas coisas puxando para o lado errado. Até o celular nós precisamos saber mexer, porque o celular também pode nos levar para um lado errado. E muitos jovens hoje estão se perdendo, estão seguindo a multidão, achando que para ser popular ou legal tem que fazer tudo o que o mundo mandar. Tem muita gente vivendo sem propósito, sem direção, achando que a vida é curtir no momento. Infelizmente, nós estamos vivendo muitos jovens se perdendo no meio da multidão. Hoje os jovens preferem viver no pecado do que estar na presença de Deus. Preferem viver no mundo do que estar dentro da casa do Senhor. Então, Estevão, ele provou que é possível viver no mundo e não ser do mundo. Então, ele não teve medo de nada contra a correnteza. Então, jovem, que Deus levante hoje uma geração de jovem como Estevão. Jovem que não deve ter medo de ser diferente. Porque muitos jovens querem viver no mundo. Tá certo que nós temos que viver do mundo? Tem. Mas nós não podemos ser do mundo. Ser do mundo é quando nós fazemos tudo à vontade, todo o desejo que o mundo nos oferece. Aí você está sendo do mundo. Você não está sendo de Deus. E nós precisamos ser do mundo, mas não viver a forma que o mundo nos oferece. E cada dia mais nós precisamos se levantar. Cada dia mais, jovem, precisa se levantar. Porque o caminho largo, todo mundo quer passar por ele. Mas o caminho estreito, infelizmente, poucas pessoas querem passar por ele. Porque o caminho largo tem tudo para te oferecer. Tudo. Mas o caminho estreito não tem tudo para te oferecer. Só tem uma coisa que ele vai te oferecer, que é a tua salvação. E a nossa salvação é mais importante do que esse mundo que nós estamos vivendo. Então que cada dia mais busque a Deus. Não deixe para depois. Porque tem muitas pessoas que vivem no mundo, saem da presença de Deus. E muitas vezes, não vou agora, só vou depois. Só vou amanhã, vai só adiando dias. Então, mas vai chegar um momento que Jesus vai voltar. E você não vai poder mais pensar, agora eu vou aceitar Jesus. Não, porque vai ser tarde demais. O tempo é hoje, ou você aceita Jesus, ou você vai ficar. E vocês, jovens, você possa ser como Estevão. Seja um jovem cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria. Se você não tem, peça a Deus, porque Ele te dá. Não peça nada o que é do mundo, peça somente daquilo que vem dos altos do céu.
Se você quer ser uma jovem bonita, seja. Mas não precisa andar muitas que chamam a atenção do mundo lá fora. Seja diferente para Jesus e não para o mundo. Amém? Então esta palavra eu deixo nessa noite para os jovens. E eu falo novamente. Jovem que não deve ter medo de ser diferente. Amém? Vou passar aqui a direção para o pastor Nailson, para estar fazendo oração pela vida de vocês. Amém?